Olá, me chamo Rafael Alexandrini, sou aluno da URGS no curso de Ciência e Computação, Eu sou Yuri Kali, da Engenharia de Computação. e esse é o nosso projeto final para a cadeira de Computação Gráfica e Visualização. Nós nos baseamos no jogo Crash Bandicoot do PlayStation 1 e fizemos uma versão um pouquinho mais simplificada dele. As simplificações envolvem principalmente o cenário do jogo, que no Crash original ele possui o cenário é feito com uma malha poligonal complexa, enquanto no nosso é simplesmente um plano. Também simplificamos os objetos ao redor do cenário, tiramos a máscara Aku Aku, que dava uma vida extra ao Crash, e todas as caixas viraram um único tipo de caixa, que é aquele tipo de caixa que quando tu destrói ela, ela dropa apenas uma fruta. Com relação às malhas poligonais complexas, nós temos o Crash, que é o personagem principal, como sendo um ponto .gltf para conseguir completar para aquele que é um tipo de arquivo que possui animações embutidas nele. Então, dentro do Blender eu tive que juntar quatro animações nele em um único objeto que possui tanto textura, o esqueleto dele, a o modelo 3D em si e as animações. Todos os outros objetos foram feitos utilizando o .obj, como os inimigos e as caixas e os espinhos e as frutas. As transformações geométricas controladas pelo usuário, nós temos a movimentação do personagem nas quatro direções, o pulo e o giro dele. Além, claro, da câmera e a movimentação dos inimigos. E como câmeras, nós temos a câmera tradicional do Crash, que é essa em trilho, que dependendo da parte do mapa segue ele de formas diferentes. E também nós temos uma câmera em primeira pessoa. O nosso mapa é, ele é instanciado a partir de um arquivo JSON, em que nós definimos prefabs de cada um desses objetos, por exemplo, as frutas, as caixas, os inimigos, e definimos as posições em que eles vão ser criados. Com, com isso, nós podemos, por exemplo, definir dois inimigos com movimentação diferente. Esses dois usam movimentação por curva de Bezier, por exemplo, e, de um jeito que nós não precisamos reescrever a classe inteira deles, é só definir no ponto .obj, no ponto .json. Além disso, a câmera também, em terceira pessoa, segue um trilho baseado em curva de Bezier. A parte de colisão foi a parte mais difícil do trabalho. Nós utilizamos uma ABB simples baseada no artigo que está no comentário do arquivo collisions.hpp. Só que a maneira como nós utilizamos é que existe quatro camadas de colisão. Uma que seria a colisão física do Crash com o cenário, para ele não atravessar paredes e caixas. Colisão de trigger do Crash com os inimigos e com as frutas. Então, para tu conseguir coletar as frutas, é essa função essa AABB que funciona. Também temos uma outra colisão de trigger do giro do Crash, que aparece toda vez que ele gira. Essa colisão ela fica desabilitada e ela aparece no lugar do Crash quando ele aperta o botão. Essa colisão funciona com as caixas para destruir elas, com as frutas para lançá-las para longe e para matar os inimigos. Também temos uma outra camada de trigger, dessa vez para o pulo do Crash, que aparece toda vez que ele pula, aparece um pequeno quadradinho nos pés dele. E essa colisão funciona também de trigger com as caixas e com os inimigos. Para modelo de iluminação, nós usamos uma mistura entre o modelo tradicional de Phong, que tem uma parte difusa, glossy e especular, que é, essa parte especular e glossy é o que dá para ver no brilho desse coelho dourado e nas frutas também. E mas a diferença que nós fizemos é que a parte difusa, em vez de ser pelo modelo de Lambert tradicional, é o modelo Half-Lambert, que foi usado em alguns jogos da Valve mais antigos, como Half-Life 1.
Sobre as animações, nós utilizamos um delta time simples de simplesmente pegar a diferença entre os frames, e esse delta time é utilizado toda vez que a gente movimenta algum objeto. Então a velocidade do crash é sempre multiplicada pelo delta time. E com relação à animação Mesh Skeleton do Crash, nós pedimos para o Gemini fazer e implementar, claro, depois de uma longa briga com ele, nós conseguimos implementar, utilizando a biblioteca TinyGLTF. E as animações nós pegamos no Mixamo.